Tivemos também Caramba, gente. Poxa, vocês estão me chateada. Nossa, me descontrasse chateada. Então é Natal. E o que você fez? O ano terminou. Olá, meninas. Vocês já adquiriram o seu especial da Simone? Não? Então entre em contato no perfil da Érica, administradora do Lescute. Ela gravou em Blu-ray. Você pode adquirir o seu especial da Simone. Sempre é tempo para comemorar o espírito natalino. Mandamos para todos os Brasil, Sedex. É só ir lá no perfil da Érica e pedir. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo. Olá, meninas, estamos aqui no nosso 9º podcast. Chegamos ao número 9, que ainda não é o número 10, mas é um número significativo. Bastante significativo. Vocês sabiam que esse é o número do amor universal, da compreensão e da compaixão? Um excelente número para terminar este ano de 2009. Olha que cabalístico, podcast 9 terminando 2009. Bom, meninas, esse vai ser um podcast um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma retrospectiva, espero que vocês gostem. E vamos inserir algumas coisas que pretendemos levar para as próximas edições. Estou aqui com Helena. Olá, meninas. Kay. Oi. E Anak, nossa sábia mitológica. Olá. Sábia meninas? Me senti agora a deusa do... Imaginei o Minotauro cuidando do labirinto, assim. Obrigada pela parte. É tipo, detentora do conhecimento, sabe? A hierofante do grupo. Nossa, Tá difícil, hein? que importante que eu me senti. Bom, meninas, então vamos pra parte que a gente sempre começa, os beijos, o jogo rápido. Quero mandar meus beijos pra todo mundo que ouviu o podcast esse ano, acompanhou, opinou, participou, direto e indiretamente. As meninas que sempre comentam, como a Decoy, a Nani, a Érica, a Emel, a Yara, a Belisa, a Lorena, a Rebel e muitas outras que eu com certeza esqueci, mas fica aí o beijo pra todo mundo que acompanha, não dá pra mandar beijo pra todo mundo. E pra toda a equipe do Lescute, que ajuda muito por lá e mantém a rede em ordem, e sem elas, com certeza, essa rede que todo mundo faz parte e gosta, não estaria funcionando. E você, Helena? Bom, as meninas que leem minha coluna sempre me dão uma força. Um especial para a Érica, para a Fernanda e para a Lore, minha amiga. E para o pessoal que acompanhou aí o podcast passado, em especial a Nani, a Decitá, a Lema, o Yara, a Belisa, a Ana P, a Fernanda R, a Thaís, Tati S, Thay, Sam, Malu e Giza Lima. Um beijão, pessoal. Obrigada por sempre comentar, por sempre dar força, viu? Um beijo para todas. Eu não vou falar nomes, porque são muitas pessoas, então eu quero mandar um beijo especial para todas que acompanham o site e estão sempre por aí dando uma força. Eu mando um beijo para as meninas que leem a minha coluna, enfim, são super compreensíveis, já que eu não tenho atualizado há algum tempo. E também as meninas que acompanharam o podcast, e o Podsex também, enfim, todas as que têm entrado em contato por e-mail também. Então eu mando meus beijos a vocês. Bom, meninas, vamos agora à parte dos projetos e eventos. Nessa parte, nós iremos falar projetos e eventos relevantes para o público lésbico e GLS de uma maneira geral. Eu vou começar falando do livro da nossa querida Diedra, colunista do Parada Lésbica, escritora do ABC Lésbica, bastante conhecida, que lançou o seu primeiro livro, O Livro Secreto das Mentiras e Medos, pelo ABC Editorial. É o primeiro livro dela, é um romance que conta a história da Vicky, uma menina aparentemente insensível, que vive por aí pegando umas e outras e forjando um relacionamento de mentira com seu amigo Theo, que se descobre apaixonada de verdade por uma mulher que a faz rever todos os seus conceitos. É um livro muito legal, aconselho a todas, todo mundo que já leu a Diedra sabe que ela escreve bem e isso não é diferente nesse livro novo. Bom, o link tá aí na postagem do podcast, confiram. Agora eu vou falar do grupo de pais de homossexuais, o GPH, que foi fundado pela Edith Modesto. Assim, eu não sei quem já conhece
conhece a Edith, mas ela tem um projeto lindo, tanto em relação aos pais de homossexuais, como o projeto Purpurina, que cuida de jovens LGBT. E ela escreveu 3 livros que são importantíssimos pra gente. Ela tá há 10 anos nessa estrada, entrou nela porque o filho caçula dela se descobriu homossexual, ela não soube lidar com isso na época. Ela e o marido são professores universitários, mas aquilo parecia tão impossível para ela, tão louco, tão errado, que ela realmente não conseguiu lidar, foi atrás de mais pais de homossexuais e não conseguiu, e acabou, por conta de um fórum que ela vinha acompanhando, acabou fundando um pequeno grupo de 4 mães, e desse pequeno grupo de 4 mães iniciou-se o GPH, que hoje funciona tanto virtualmente no site, que a gente vai botar o link aí, como presencialmente lá em São Paulo. Então, assim, é um projeto lindo, ela cuida muito, assim, ela atende pessoalmente todos os e-mails, ela liga para os pais. Quem está tendo problema em casa, quem está precisando de conselho nesse sentido, em relação à família e à sua homossexualidade, tanto homens como mulheres, devem procurar o GPH e a Edith Modesto em particular, porque ela dá um apoio incrível. Eu, particularmente, aconselho um dos livros dela, chamado Mãe Sempre Sabe, que é perfeito, a gente pode botar o link aí para ele também, e ele fala dessa relação, porque a gente passa por um processo tão longo, realmente um processo, quando a gente está se aceitando, quando a gente se descobre, o medo que a gente sente, até a gente chegar à paz de ser, sim, homossexual e de se autoaceitar. E muitos de nós não param para pensar que nossos pais também passam por esse processo, muitas vezes. Os pais que aceitam uma boa, não, mas os que levam tempo para aceitar, eles passam por todos esses processos de estranhamento. Então o livro é muito isso, é voltado para os pais, e é muito legal nós também lermos para termos essa perspectiva dos pais que se descobrem pais de homossexuais. Então, assim, para aqueles que estão passando por problemas em casa, eu também aconselho dar esse livro para os seus pais, porque é de grande ajuda. Enfim, o link do GPH tá aí, do grupo de pais de homossexuais. Entrem, confirem, vale a pena. O trabalho da Edith Modesto é absolutamente lindo. Aliado a isso, eu gostaria de falar do trabalho também do Clécio Borges, que está associado, ele é psicólogo voluntário no grupo de pais de homossexuais, ele faz um trabalho lindo, afirmativo da homossexualidade, se eu não me engano é o único que trabalha nessa vertente da psicologia aqui no Brasil, ou foi pioneiro, algo do tipo, e ele, dentro do site do GPH, ele tem um artigo perfeito, que eu gostaria muito que todas as ouvintes aí do podcast nosso fosse ler, que é o Mitos e Verdades sobre a Homossexualidade. O link está logo aí embaixo. Que ele fala de vários tópicozinhos que são realmente mitos dentro da existência homossexual e do conflito com a socialidade. Por exemplo, a homossexualidade é uma escolha? Homossexuais levam uma vida promíscua? Homossexuais são pessoas que gostariam de trocar de sexo? Homossexuais não podem ser bons pais? Todos os homossexuais masculinos têm trejeitos femininos? Homossexuais precisam de ajuda psicológica profissional? E ele vai respondendo cada um desses mitos de forma muito clara, objetiva e sóbria. Então, assim, vale a pena conferir esse artigo dele, vale a pena acompanhar o trabalho do Clécio Borges e da Edith Modesto, que são duas pessoas que estão aí à frente falando de maneira muito sóbria sobre a homossexualidade e a sociedade em geral. Isso mesmo, galera. E se vocês tiverem outros projetos que vocês julguem interessantes, projetos de cultura, projetos de assistência, projetos que sejam positivos para as nossas queridas amigas lésbicas e para os homossexuais de uma maneira geral, basta mandar para nós no nosso e-mail de contato, que nós publicaremos com o maior prazer e quem sabe até falaremos aqui no podcast. 2009 está terminando, muitas meninas vão ouvir esse podcast provavelmente já em 2010, então nós resolvemos fazer uma retrospectiva do que foi esse ano de 2009 para o mundo lésbico e LGBT. Vamos começar falando da política. Aconteceram muitos fatos na política nacional e na internacional relacionados aos gays e às lésbicas. Com certeza, isso merece destaque. Esse ano, então, um dos debates que ficou mais em cartaz, mais em voga, foi o debate pelo projeto de lei criminal 122 de 2006. Essa lei indica que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Então ela mudaria exatamente uma lei que já existe, que é de preconceito, e acrescentaria também esses setores. No caso, a discriminação também pela orientação sexual
identidade de gênero. Em outubro foi lançado no site do Senado uma enquete que votava a favor e contra essa lei. A primeira versão da enquete foi aparentemente hackeada e o não começou a vencer assim de forma esmagadora das pessoas que eram contra a aprovação. Aí, como forma de corrigir isso, eles deixaram alguns dias suspensa e fizeram a enquete de uma forma mais segura, mas mesmo assim não adiantou muito porque ainda era possível burlar essa enquete. E quem votou contra essa lei, principalmente, foram alguns grupos religiosos que divulgavam nos seus blogs e sites como burlar esse sistema. E por fim, acabou que o não venceu. Isso foi divulgado por e-mail, tá, gente? Essa divulgação, esses blogs já colocavam um tema muito pesado, né, uma reclamação, digamos assim, com termos como, por exemplo, nós somos X pessoas e não vamos votar em partidos que apoiam a lei da mordaça, classificando essa lei como lei da mordaça, e clamando pela união de todos contra a aprovação da lei, contra os políticos envolvidos. A grande questão, eles chamaram inclusive de lei da mordaça, porque na cabeça dessas pessoas, você, a partir de então, não poderia mais chamar alguém de viado, de sapatona, de o que fosse, não poderia mais expressar essa sua homofobia. Eu, inclusive, recebi até um desses e-mails de uma colega distante que falava, nós não podemos deixar que eles tirem a nossa liberdade de expressão, e assim, distorcendo completamente o que é a lei, que ela justamente, pelo contrário, ela é a favor dessa liberdade. Mas gente, vamos lembrar que também na época, quando ficou muito em voga essa história de preconceito contra os negros, também teve toda essa discussão de, agora não posso falar pessoa de cor, não posso falar, sabe? Então eu acho que a discussão tá acabando virando a mesma. Não, mas eu acho assim que faz parte do nosso tempo histórico. Sim. E só o fato de ter tido essa discussão, de ter tido mobilização de ambos os lados, eu acho assim que há alguns anos atrás, mobilização da nossa parte sequer existiria. A deles é antiga, é antiquíssima. Então, assim, é bom que esteja acontecendo essa mobilização de forças praticamente iguais, porque apesar da gente ter perdido a enquete, a gente perdeu por 4%. Então, é bom saber que a gente está nesse tempo histórico que falta pouco. Assim, é óbvio que, vias de regra, práticas mesmo, falta muito. Mas, assim, é bom saber que, pelo menos virtualmente, a gente está próximo de conseguir algo. Isso é uma tristeza, né? Porque a gente vai lembrar também aqui, falando de 2009, que na parada gay, as bombas que foram soltadas no meio. As pessoas que se machucaram aqui em São Paulo. Fora isso, seria sim um grande ganho para nossa parte, porque no mundo inteiro a gente sabe que acontece muita coisa, como o caso da África do Sul, onde as lésbicas estão sendo estupradas porque homens pensam que deveriam ser espancadas, porque na verdade elas não são nem citadas na Bíblia. Então, muita coisa ocorre mesmo por aqui, né? A lei precisa acontecer um pouco mais. Se for espancar e estuprar tudo que não é citado na Bíblia, vai ter muita gente sendo estuprada aí. E elas foram procurar autoridades, e as autoridades, assim, debocharam, humilharam, entendeu? Então, como aconteceu aqui também na parada gay, todo mundo recebe uma bomba, e aí, o que se faz com essa bomba? Nada, né? Vira notícia na televisão, mas não tem muito o que ser feito. Não, é sabido que em alguns lugares você vai prestar denúncia e muitas vezes é ignorado. Por isso que é importante a gente sempre buscar apoio nos grupos, como Arco-Íris e outros grupos de apoio homossexual, porque aí realmente você é ouvido. Porque muitas vezes a gente sabe que alguns policiais levam mesmo como, também, né, o que você estava fazendo? Ainda há muito preconceito, inclusive, em quem pune, né, em quem vai averiguar esse tipo de Mas crime. Olha, eu vou dizer assim que, em contrapartida, para falar do lado bom da coisa, eu que viajo muito de ônibus pra lá e pra cá, eu tenho visto muitos casais de mão dadas, viajando junto. Não vejo nenhum beijo escandaloso no meio da rua, mas eu vejo uma mobilização maior, as pessoas começando a pelo menos andar de mão dada, né, e mostrando ou dando um selinho em algum lugar, que eu não acho nada agressivo. Não gosto dessa pegação no meio da rua, mas que a gente consegue fazer algumas coisas mais hoje em dia, né? A coisa tá começando a melhorar. O Rio de Janeiro agora é um point gay. E tem muitas meninas, muitos meninos que estão saindo mais do armário. Eu acho que esse ano foi muito diferente nesse sentido. Eu vi muita gente se assumindo, tanto na mídia quanto na vida em geral, por estar criando força, né? Por ver que os gays são notícia e que as coisas estão mudando de uma forma ou de outra pra nós. A própria discussão pela enquete, gente. Tanta gente falando no Twitter, era um assunto assim super corrente e por aí vai. Pois é, muita gente se mobilizando, muita gente colocando arco-írisinho na foto, dizendo que apoia a causa sem medo de ser
feliz mesmo. Não é. E o melhor de tudo, muitos heterossexuais amigos de gays ajudando. Sabe? Agora não é porque você é heterossexual que você ajuda que você é gay. Exato, era isso que eu ia falar. Que eu escrevi 2 textos. Um foi aquele A Carta de um Homossexual para Outro, e outra, O que é Ser Homossexual, onde eu debati um pouco sobre o fato de, obviamente, não ser uma escolha. Né? Nós somos assim, a nossa natureza é essa e nós temos só que lidar com isso ou não. Essa é a nossa escolha. Eu obtive muitas respostas de héteros que falavam que como era legal você, assim, esclarecer isso, porque é uma nova forma de ver. Então, eu acho que, mais do que nunca, eu acho que informação é a nossa grande bandeira, nosso grande poder. Voltando um pouco para a Edith, eu acho que o grande papel dela é justamente por ela ser uma cara na mídia. Ela já foi para Marília Gabriela, já foi para o Jô Soares. Então, assim, tem alguém que nos represente, eu acho que falta. Porque a Edith, ela representa os pais, ela tenta trazer isso tudo à tona, à luz, mas eu acho que falta, não estou falando das nossas militantes, elas estão lutando por nós cotidianamente, mas eu acho que ainda falta um rosto. Falta na mídia. Falta um rosto. Assim como nos Estados Unidos tem a nossa Ellen DeGeneres. Exato, a Ellen é um ícone. Se alguma celebridade brasileira de grande porte se assumisse e desse a cara a tapa e falasse disso naturalmente em entrevistas, não só para aparentar ser moderninha, como algumas fazem, geralmente subcelebridades, eu acho que já seria um passo grande, porque tem muitas celebridades brasileiras que são, mas não saem do armário por medo. E isso é tão verdade que falta alguém na mídia, que qual é a nova fofoca sobre o novo BBB? É que vai ter uma candidata lésbica. Então, assim, falta essa representatividade. Eu morro de medo dessa candidata. O Boninho já afirmou no Twitter dele e parece que estava sendo escolhido lá no Rio de Janeiro. Lá das candidatas, né, eles estão dando prioridade para uma... Gente, daqui a pouco o Rio de Janeiro vai virar, assim, fábrica de exportação. Eu acho ótimo. Tem que começar por algum lugar, né, gente? Então, eu acho que falta realmente esse... eu não sei como é que vai ser essa BBB, mas eu acho que falta um rosto que nos represente. Exemplos estereotipados a gente tem de sobra. Eu acho que falta realmente uma face séria e sóbria nos representando aí na mídia. Com um grande destaque na mídia, né? Assim, uma pessoa que apareça muito na mídia. Porque não basta aparecer uma vez por ano. Acho que seria uma pessoa que falasse sempre disso e nos defendesse, desse a cara a tapa mesmo, o que não deixa de ser perigoso, porque essa pessoa com certeza estaria correndo alguns riscos também dos grupos homofóbicos que existem por aí. Então, gente, uma notícia que chama aí atenção para essa visibilidade é exatamente no dia 21 de dezembro, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos. E é uma iniciativa interessante porque ele apoia o projeto da União Civil, considerando as autodeclarações das pessoas envolvidas. Então, isso cortaria um pouco toda a burocracia existente para você conseguir uma união, né? Que a grande dificuldade perpassa por aí. Porque aí você puxa Código Civil, puxa os dogmas religiosos e aí faz um grande mesclado. Isso é interessante que ele apoia a autodeclaração de cada um. E abrindo ainda mais o leque, ele abriria a possibilidade de travesti e transexual escolher o seu nome no documento sem precisar de uma decisão judicial. Imagina, isso é um grande avanço para toda a comunidade. É interessante a gente pensar nisso. Foi lançado esse mês uma proposta para conseguir aí tornar visível e até avançar mais, nesse caso, da União Civil. E vai ser até fundada agora em Campinas, em 2010, né, uma escola voltada para adolescentes gays. Na realidade, ela tem abertura para ambos, tanto heterossexuais também podem participar, é uma escola técnica, a gente pode deixar o telefone e o link para mais informações aí. Mas é uma iniciativa justamente não é de segregação, não é de gueto, é uma iniciativa de inclusão, de agregar esses adolescentes que passam por tantos conflitos, né, mais ainda do que os adolescentes héteros passam, talvez, em determinados setores da sociedade. Então é um projeto muito bonito. E de passinho em passinho, logo não, mas daqui a alguns anos, espera-se que o casamento gay finalmente possa acontecer no Brasil, como nesse ano foi aprovado no Chile. Na Argentina, uma juíza
juíza tinha aprovado um casal, ela deu permissão, mas aí logo que eles foram se casar, veio um outro juiz e vetou. Que dia que era que eles iam casar? Eles iam casar no Dia Internacional de Combate à AIDS, ambos são soropositivos, então eles escolheram se casar nesse dia de forma simbólica mesmo, em luta, para trazer o Dia Mundial contra a AIDS à tona, mas infelizmente não deu certo, eles estão lutando, entraram com recurso novamente, é um casal homossexual masculino, e eles estão tentando novamente. Pensou-se que conseguiu-se um grande avanço histórico em Buenos Aires, na Argentina, mas infelizmente foi dado para trás e eles estão novamente lutando na justiça para que esse direito seja novamente lhes dado. Esses rapazes, pelo que eu li, eles conseguiram casar. Só que eles conseguiram casar num cartório em Ushuaia, na capital da província de Tierra de Fuego, no extremo sul do país. Porque é aquilo que vocês tinham falado. Eles não tinham conseguido a permissão na capital, em Buenos Aires, por causa dessa discordância entre as sentenças dos juízes. E aí depois eles conseguiram em outro lugar. Na verdade, esse cartório havia se negado, mas depois o governo da província autorizou a cerimônia. Legal, muito bom. Pelo menos conseguiram, né? Conseguiram. Nessa semana agora. E por falar em casamento gay, o nosso Papa querido, cada dia mais fazendo declarações sobre isso. Esse ano foi bombardeado por declarações super meigas, ele falando que o casamento gay ameaça a paz mundial. Ele promoveu a bispo, o padre que falou que o furacão Katrina era culpa dos gays. Enfim, está havendo um retrocesso na Igreja Católica. Não, assim, só sem pôr nenhuma religião em destaque, só me entristece que líderes religiosos que deveriam estar pregando a paz e a igualdade estejam, na realidade, incitando as diferenças, o ódio. Então, assim, pessoalmente me chatei de forma muito extrema. Ele foi derrubado agora, na Missa do Galo, por uma mulher que não é muito instável, segundo foi divulgado, e ele, após ser derrubado, levantou-se e pregou a missa de qualquer forma, e durante isso pregou sobre tolerância, justamente porque havia achado em seu coração de perdoar essa mulher. Me soa muito irônico que ele esteja falando de tolerância quando ele próprio prega tanto, de forma tão extrema, ele sai do caminho dele para pregar a intolerância. Então, assim, me entristece isso, porque eu sou católica de criação, hoje nem sei se posso me intitular isso, mas sou cristã, e eu acompanhei o trabalho de João Paulo, e ele tinha uma abordagem muito mais suave, uma abordagem muito mais crescente e humana mesmo, em prol da igualdade. Ele até publicou numa de suas súmulas que não se poderia pregar contra a homossexualidade até que se entendesse o porquê de pessoas nascerem homossexuais. Então, assim, ele tinha essa visão maior. E me entristece que esse novo líder religioso, na realidade, desfaça tudo que foi feito, e pessoas para ouvir regras de como se comportar ou não existem aos montes, até porque é muito difícil viver, e você tendo alguém que lhe diga, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado, é muito confortante. Então me entristece muito que um líder religioso se use desse poder para pregar realmente a diferença e incitar o ódio e a não igualdade. Mas olha, Helena, ele tem feito umas coisas meio estranhas, como por exemplo, ele agora alterou um artigo e invalidou o matrimônio entre duas pessoas que não sejam católicas, batizadas e que frequentem a igreja. É verdade, é a era medieval toda de novo. E essas alterações têm ainda mais modificações do que isso, mas são medidas que segregam demais. É verdade. E me assusta que essas coisas são ditas, são publicadas na mídia, e eu não vejo ninguém na rua, meu Deus, isso é um absurdo, vamos lutar contra isso, não é assim. Então, assim, eu não sei, é um tempo estranho esse, na minha opinião. Infelizmente tem um lado ruim, com tanta evolução por um lado, ainda tem as pessoas que parecem não ter evoluído em nada. E não é só o Papa, nós vimos também 2 ícones da política nacional falando mal dos homossexuais. O primeiro foi o André Putinelli, que falou sobre o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, que ele era viado, fumava maconha, que se fosse lá em Campo Grande, iam correr atrás dele e estuprá-lo em praça pública. Depois ele desmentiu, falou que era brincadeira, mas pelo amor de Deus, né? Como é que a pessoa solta? Fofo uma brincadeira dessa, né? É uma doçura. No mesmo tom de brincadeira, tivemos também Roberto Requião falando a seguinte frase: a ação do governo não é só em defesa do interesse público, é da saúde da mulher também. Embora hoje o câncer de mama seja uma doença masculina também, deve ser consequência dessas passeatas gays. Então, temos aí grandes exemplos da nossa política retrógrada
nacional. Espero que continuemos evoluindo. Em contrapartida também, na Islândia, teve a sua primeira ministra lésbica. Como é que é o nome dela, Kay? Deixa eu falar o nome dela. Johanna Sigurdardóttir. Eu sei que ela tem 66 anos, mas ficou assim em voga porque ela é a primeira mulher a governar mesmo, né? Ministra da Ação Social. Não teve alguma coisa do tipo antes. Então, ver uma pessoa de 66 anos assumida, batalhando, eu acho que isso é uma coisa bem legal. Mas não é só lá fora que a gente tem bons exemplos. Aqui, por exemplo, a gente ainda tem a própria senadora Fátima Cleide, que é do PT de Roraima, que tem buscado a aprovação da PLC, tem conversado com os grupos, né? Por exemplo, o Conselho de Pastores Evangélicos, que trabalha e atua dentro do Senado, e outros grupos para explicar o que é a lei e conseguir a aprovação dela. Pois bem, já chega de política. Enfim, 2009 foi muito atribulado nesse sentido. Muita coisa boa aconteceu, ruins também. E vamos para a mídia, porque queremos falar de coisas pop. Quem não gosta de um pouco de divertimento às vezes? Esse ano terminou The L Word. Não quero falar sobre isso. Para não falar mal. Ah, tá vendo? A pessoa da cultura inútil, né? Enquanto vocês falaram de política, eu estava quietinha aqui, tô quase dormindo, agora eu acordei. Olha, gente, escutem o podcast quando a gente falou do final do The L Word, porque assim... Acho que foi o primeiro, não foi? Ai, não lembro, mas assim, fechou com chave de latão. Aí, parabéns, porque a 6ª temporada é péssima. É muito ruim mesmo. Erraram a mão. Esperamos, né, que os próximos projetos sejam melhores. Por sinal, ela tá com um novo projeto aí, o The Real L Word, que é tipo um Big Brother de lésbicas. E eles estão na fase da seleção, eles estão procurando lésbicas parecidas com a do seriado pra mostrar que o seriado mostra uma realidade. Eu não sei onde eles vão achar, né? Deve estar bem difícil, mas tudo bem. Mas falando de outro seriado, Alice é de 2008, mas em 2009 foi pra HBO Latina e HBO On Demand. A Alice vai falar em espanhol e pra gente é interessante, sim, que seja divulgado por ser um trabalho ótimo que foi feito, mas porque tem um romance entre mulheres e mulheres mais velhas. Um casal mais velho tendo um romance no seriado. Vale a pena porque é uma perspectiva diferente, né? Nós estamos com seriados que mostram lésbicas bonitinhas, fofinhas, pop e fashion. E aí vem um seriado falar de uma coisa mais real que ocorre muito. Muita mulher casada aí que se descobre apaixonada pela amiga. E mulheres mais velhas também, porque, venhamos e convenhamos, a autoaceitação é um dos grandes problemas nossos. Então, eu acho que à medida que você vai amadurecendo, que você vai crescendo mesmo, às vezes é quando você tira a coragem pra se assumir, independente do que. Você falando nisso, é interessante, porque esse ano são tantas mulheres que se assumiram que não dá pra falar de todas aqui. Mas a gente começar a pegar e ver quem se assumiu esse ano... Você vê, Meredith Baxter, 62 anos, ela fazia a mãe do Michael J. Fox em Caras e Caretas, aquele seriado que passava, Family Ties. Kelly McGillis, que também se assumiu. Então são mulheres de outra geração se assumindo que já sabiam que eram e agora tem mais certeza disso. Então no momento onde elas podem se assumir, Jodie Foster também demorou tanto tempo para se assumir. Então a gente vê pela idade mesmo, como a gente acabou de falar, 16 anos, a ministra da Ação Social. Com certeza, muito legal, muita gente se assumindo e continuem. Se tiver algum artista, se assuma. É muito legal. É isso aí. Não, ainda nessa questão de mídia, trazendo à tona a filha da Cher, ou hoje o filho da Cher, que se tornou uma face pública da transexualidade. Eu acho assim que levou muita coragem para ele, e ele, uma das coisas que ele falou foi justamente isso, que não foi um processo como, já é difícil um processo de um transexual mudar, fazer seu corpo ficar de acordo com a sua mente, né? E o dele foi ainda mais difícil, e ele teve que se preparar mais ainda, porque ele sabia que ele seria essa face pública. Não teria como ele passar por esse processo escondido. Como o filho da Cher, ele teria que levar isso a público. Então, assim, foi muito legal isso da parte dele. Voltando aos seriados, esse ano também houveram várias inserções lésbicas nos seriados. Mesmo com o The L Word terminando, o Grey's Anatomy, que é uma das séries mais vistas dos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né, que conta de um hospital, eu acho que todo mundo conhece Grey's Anatomy, tem uma personagem lésbica, que ela começou sendo bi, fixa. A Kelly, que é representada pela Sarah Ramirez, que
se descobriu lésbica, acho que mais ou menos na 3ª temporada, e vem contando essa saga dela dentro da homossexualidade, a aceitação do pai, que foi muito complicado, o primeiro caso que ela teve, que foi com a doutora Hawn, que acabou saindo do seriado, e agora ela tá com a Arizona, com quem ela finalmente estabeleceu um relacionamento sério. Teve também o Flash Forward, que é uma série nova de ficção científica, que tem uma agente do FBI que é gay. Houveram as líderes de torcida do Glee, que se assumiram lésbicas. Tem também o Heroes, que é a personagem da Hayden Panettiere, tem um caso lésbico no seriado, e vários outros. Não é lésbico, mas também foi bastante levado em consideração aquele filme, né, o Milk, que o Champagne ganhou Oscar. Sim, também tinha, né, levantou essa questão da militância em si. Muito legal, Milk, o filme é excelente, o Champagne ganhou Oscar de melhor ator, super merecido. E o Milk traz à tona todas as questões da época, se passou na década de 70, então havia toda uma cruzada, por incrível que pareça, muito maior do que hoje, em caça realmente aos homossexuais. Eu acho interessante porque ele traz isso à tona, assim, ele traz de forma muito contextualizada com as leis e cultura da época. Tivemos também aqui no Brasil o Brasil's Next Top Model, que é um reality show apresentado pela Sony, pela Fernanda Mota, já está na sua 3ª edição. É um reality show onde várias meninas concorrem a ser uma grande modelo. Então elas vão tendo várias aulinhas e no desse ano começou com uma menina se assumindo lésbica logo no primeiro programa, que foi a Giovanna. E no decorrer do programa também a Miriam veio a se assumir. Que é uma fofura. A Miriam, por sinal, acho que ficou em 3º lugar no programa. Ela foi bem longe. A Giovanna foi eliminada, foi uma das 8ª a ser eliminadas, mais ou menos. Mas, enfim, é um reality legal, é diferente, ele mostra coisas diferentes, não se resume simplesmente ao relacionamento das pessoas. É legal porque vem à tona a reação das participantes. Umas são extremamente homofóbicas, outras levam na boa. Então, assim, é interessante você observar isso, a reação daquele primeiro impacto. Acho que as pessoas que já passaram por essa experiência de contar a alguém sobre a sua orientação sexual, assim, se identificam muito com essa reação, porque às vezes se recebe bem, às vezes você vai por outro caminho, então foi interessante observar. Tem algumas isso. que aparentemente dão em cima dela, tem outras que são completamente homofóbicas e começam a evitar, e tem outras que tratam simplesmente de boa. Mas muito interessante, achei até uma evolução para a visibilidade lésbica no Brasil. Pena que é num canal de TV a cabo, né? Podia ser num canal mais mas teve visível. aí na novela, né? Enfim, estão aparecendo exemplos na mídia menos estereotipados. Exato, teve na Favorita, aí teve também agora na minissérie Cinquentinhas. Então, esse ano teve várias meninas que saíram do armário, mas também de uma forma meio duvidosa, né, eu diria. Teve a Megan Fox, que afirmou umas 55 vezes que era bissexual e que desejava o Olivia Wilde, e que desejava não sei quem. Olivia Wilde, esquecemos dessa moça, né? Ela tá no House, é mais uma personagem bissexual na mídia. Enfim, a Megan Fox, ela é conhecida por suas declarações controversas e às vezes eu tenho a impressão que ela faz só pra chocar, acho que a gente já discutiu sobre isso no podcast. Teve também a Lindsay Lohan com sua namorada, a DJ Samantha Ronson, que veio ou vai vir pro Brasil. É o relacionamento sanfona. Vai, volta, e briga, e vai. E Lindsay aparece com um homem pra lá e pra cá, e volta com a Samantha, enfim. Eu não considero isso nenhum exemplo muito favorável. Porque, sei lá, parece uma coisa meio fútil, né? Eu fico chateada que a nossa representação lésbica na mídia seja feita por pessoas que têm esse tipo de postura. Mas tem os bons também, tá aí a Ellen. Com certeza. Então essa foi a retrospectiva 2009. Nesse ano que passou aconteceram muitas coisas, algumas que a gente nem mencionou e mereciam ter sido mencionadas, mas foram muitas e nós não queremos fazer um podcast de 2 horas. E agora vamos falar de 2010. Quais são as perspectivas astrológicas que nossa querida Aki tem a nos dizer? Como será 2010, astrologicamente falando? Embora você não poste nada na sua coluna, todo mundo sente falta. Mas eu vou voltar. 2010 é um ano de criatividade, é um ano de amor, é um ano regido por Vênus. Olha que beleza. Joga os búzios aí, vamos lá. Não jogar búzios nenhum. Mas é sério, assim, o ano de 2010 ele vai ser regido por Vênus. E isso é muito interessante porque Vênus está ligado exatamente ao amor pleno, desinteressado, ao amor, sabe, a dedicação. E ao tempo, a lição é a aprendizagem do amor, ou seja,
como que você ama sem o apego, sem a cobrança, sem controle. E aí isso tem tudo a ver com essa aceitação que a gente está falando também. Como é que você vai aceitar as pessoas? Só mesmo com muito amor que você consegue aceitar as diferenças e perceber isso tudo. Então esse ano vai ser muito interessante. Pela astrologia chinesa é o ano do tigre de metal, que também é algo interessante, que ele é expansivo, ele é passional, ele simboliza essa prosperidade, a interação entre as pessoas, mas claro, também pode ser terrível e destrutivo. Afinal, quando a gente não canaliza bem as energias, sejam elas quais forem, a gente pode ter aí um problema. Então, o equilíbrio é sempre essencial. E para além disso, aproveitando que a gente está falando aí de final de ano, dias para 2010, tem uma prática que é muito interessante, que eu costumo fazer, assim, que aí eu vou aproveitar e dizer para vocês, que é o seguinte: você pode acender uma vela branca, uma vela plural, né? Ou seja, ela pode ser utilizada em qualquer ocasião. Eu muitas vezes utilizo a vela violeta, porque eu gosto de trabalhar com violeta, mas assim, acende essa vela, faz a oração que você achar mais adequada, e você escreve numa folha em branco todos os acontecimentos ruins que você teve, né? Ou seja, tristes, desagradáveis, tudo que você quer queimar, né, do ano que passou, ou seja, de 2009. Escreve, e aí depois você queima nessa vela, desmaterializando tudo isso, desmaterializando essas crenças, esses padrões de pensamento negativos que você tinha, e aí depois que passar o ano, né, pode até ser no dia seguinte, você faz uma nova lista, né, do que você deseja para esse ano. Eu já vi também que você pode fazer esse mesmo ritual fazendo a lista do que você deseja e queimando ela também. Então aí fica a critério do seu coração, que você sentir que é mais adequado. Ou você queima antes, ou você guarda depois no seu livro de oração, no seu altar, onde quer que você ache que seja adequado guardar. Mas é interessante, que é exatamente essa ideia do foco. Já que a gente está no ano de amor, aquelas que estão solteiras podem trabalhar aí em prol de encontrar a sua alma gêmea, e as que já estão com a sua alma gêmea podem fazer a manutenção, né, do seu relacionamento e crescer ainda mais. Isso aí, meninas. Aproveitem as dicas da nossa astróloga profissional. Agora vamos falar daquela parte que sempre falamos e que é do interesse de todo mundo. Uma parte deliciosa do nosso podcast. Ah, é deliciosa? Claro. Ah. É uma delícia, vamos combinar? Gente, ela falou manutenção do amor. Presta atenção, manutenção. Uhul! A parte mais bonita do podcast. Fale a sua última beldade deste ano. Quem eu vou escolher de última beldade? Na realidade, acho que nem apareceu muito nesse ano. Eu não sei se ela continua no Heroes, porque eu parei de assistir Heroes, que é a Ali Later. Ela era personagem do Heroes, ela fez Premonição, ela também estava no Resident Evil 3, aquele filme podre, mas ela é uma loira linda. Enfim, é uma mulher alta, ela deve ter seu 1,80 m de altura, mais ou menos, cabelo bem liso. Ela faz um personagem bem legal no Heroes também. Linda. Só isso que eu tenho a dizer. A minha Her é uma ruiva lindíssima, de uma beleza clássica, vitoriana, um negócio assim fabuloso. Ela aparece em cena, você se concentra apenas nela. É um negócio absolutamente incrível de se ver. É a Márcia Cross, que deve estar com seus 40 e poucos, creio eu. Ah, deve ter uns 45. Né? Uma beleza madura, belíssima mesmo, perfeita. Inclusive, a Kay estava relembrando aqui uma cena dela de lingerie que foi fabulosa. Victoria's Secret não sabe o que tá perdendo. Pois é, eu concordo perfeitamente. Ela é uma ruiva lindíssima. Pra quem não sabe, ela é a Brie, do seriado Desperate Housewives. Ou, pra quem relembrar, né, uma pessoa do mal em Melrose Place, que na verdade é muito difícil tirar essa imagem da cabeça, porque ela conseguiu fazer o personagem do mal. Muito do mal, que é a Kimberly Shaw. Mas ela é muito bonita, realmente. E é uma pessoa que a idade fez bem, né? Ah, mas temos várias mulheres que a idade fez muito bem. A idade, aliás, é um negócio muito gostoso. É perfeito, gente. A gente é que nem vinho, a gente vai amadurecendo, ficando ainda mais bonita e gostosa. Esses dias a gente viu a Daryl Hannah no Kill Bill, que está linda. Nossa, no Kill Bill. Ela tá muito mais bonita do que na década de 80 e 90. Muito, porque quando ela fez Splash era super desajeitada, né? E agora ela ganhou, assim, não sei, algo que aconteceu com ela, o tempo fez uma coisa... Vou te falar o que ela ganhou. Avon, Natura, Renil, Helena Rubinstein.
Ai, não, o tempo fez bem. Marinou a mulher de uma forma muito legal. Ok. Bom, minha Her, antes de acabar o ano, assim... Michelle Rodrigues, né? Tinha esquecido da mulher, mas fui assistir Avatar e está lá fazendo o papel de sempre. O papel que ela faz bem, né? O problema é que ela sempre morre, né? Resident Evil... morreu. Ana Lucia em Lósoto, morreu. E agora em Avatar, que podia continuar, né? Não, também morreu. Mas ela nasceu pra fazer. Nasceu pra morrer. Avatar de óculos escuro. Parabéns, Del. Militar, cara de má, óculos escuro, Michelle Rodrigues nasceu pra isso. Eu apoio. Ressuscitem Ana Lucia, tragam ela de volta no Avatar, encontre ela. Mas não coloca ela num corpinho azul, não. Deixa o corpinho original dela. Você tem contra os corpos azuis? Ah, gente, que história é essa de corpinho azul? Eu não? gosto. Eu acho legal. Mas então, aproveitando aí... Gostei muito. Gosto de corpinho azul. Eles têm rabinho, eles se comunicam com a Terra. Tá bom. Fala Então, por favor. Aproveitando aí que nós estamos falando de mulheres maduras, a minha Her, ela já faleceu. A pessoa vai nos museus onde tem as múmias expostas e acha o máximo, acha um desfile de Her. Não, que horror, gente. Não, mas sério, ela já não está mais entre nós, mas ela é sempre relembrada. Leila Lopes. Relembrada. Hebe Camargo. Posso falar que a minha Her? Minha Her é conhecida como Audrey Hepburn, que todo mundo lembra de Bonequinha de Luxo, mas que também fez um filme, que aliás eu vi recentemente de novo, pela 5ª ou 6ª vez, que é My Fair Lady, Minha Bela Dama. Então, assim, é um filme lindo que mostra como ela era fofa, ai, uma graça, estilo mignon, assim, muito fofa. E assim, não tem como não esquecê-la. Tanto não tem como esquecê-la que... Recentemente a gente estava lendo aqui que houve uma pesquisa na Inglaterra onde ela conseguiu, assim, ganhar o primeiro lugar, acima de Angelina Jolie. Então, assim, minha Her é realmente uma Her, apesar de não estar mais aqui, mas está sempre na memória. E vamos falar sobre essa lista das mulheres mais lindas da história do cinema hollywoodiano. Primeiro lugar, Audrey Hepburn. Segundo, Angelina Jolie. Terceiro, Grace Kelly. Quarto, Marilyn Monroe. Quinto, Sophia Loren. Em sexto lugar, Catherine Zeta-Jones. Em sétimo, a linda Elizabeth Taylor. Oitavo, Keira Knightley. Nono, a Halle Berry. E em décimo, a Brigitte Bardot. Então, falando sobre o oitavo lugar, a Keira Knightley é uma das atrizes cogitadas a fazer o papel de Audrey Hepburn na regravação de My Fair Lady. E aí? Eu sempre prefiro o original. É. O original é original. Eu acho que essas histórias de regravação são dispensáveis. My Fair Lady é um filme belíssimo. Se você botar no DVD o filme original, você vai se encantar incrivelmente. Na realidade, deveria haver um movimento que coloca esses filmes de volta no cinema, para reexibições. Mas fazer novamente algo que já foi tão perfeitamente feito, eu acho desnecessário. Pois é, eu acho que se o filme é um clássico, deixa ele lá como clássico, não precisa fazer versão nova. A não ser que o filme não tenha sido propriamente gravado com recursos da época. Bom, meninas, esse foi o último podcast de 2009, provavelmente o primeiro de 2010 vai ficar aí no meio termo. Agora a Kay vai fazer a nossa escolha musical, mas nós vamos nos despedir antes. Eu quero desejar um feliz ano novo a todos, que sejam muito felizes, que realizem, e o que não realizar que se encaminhe, e que sempre procure aprender com seus erros. Eu acho muito importante. A maioria das pessoas tem uma mania de botar a culpa dos problemas das suas vidas nos outros. E eu acho que é essencial para você crescer e construir na sua vida, você reconhecer as suas próprias limitações e os seus próprios erros. Então entre nesse 2010 com essa consciência de perceber onde você está errando, porque se você perceber onde você está errando, você deixa de errar e em consequência disso é mais feliz, realiza mais e etc e tal. Pegando carona na minha querida Del, eu acho que a gente realmente deve usar esse novo ano para perceber que nós estamos aqui para melhorar com o tempo. Então, assim, o que falta para que nós melhoremos, né? Eu acho que essas reflexões, como a Anak falou, da listinha aí das coisas ruins e das coisas boas que você deseja para 2010 e das coisas ruins que ficaram em 2009, eu acho que isso é ótimo. Eu realmente acredito que
virada de ano é um tempo de reflexão, de balanço, então vamos usar isso para nosso crescimento pessoal. Então, assim, um 2010 incrível, estaremos juntas, fazendo companhia uns às outras aqui, e é isso, meninas, um grande beijo. Eu desejo para todo mundo aí que o próximo ano seja um ano repleto de sabedoria, que nós tenhamos aí justiça, já que a gente está no ano de Saturno em Libra, então muita gente vai estar pensando mais sobre isso. Amor, afinal, a gente está no ano que vai entrar regido por Vênus. E, claro, harmonia para conseguir lidar com todas essas mudanças, para reequilibrar. Afinal, a gente está numa época de transformação. Senão a gente não teria tanto debate em tantos setores da nossa existência, né? Que permeia a nossa existência. Beijo para todas e uma boa passagem de ano aí, uma boa virada, com muita felicidade e alegria. Então, meninas, eu desejo um ótimo final de ano para vocês e que nesse próximo ano, que pela numerologia, o ano 3, vai trazer muita comunicação, que vocês conversem com as pessoas, escutem, digam as suas necessidades, sejam sinceras, porque eu vejo demais as pessoas guardando coisas, e guardar coisas dentro da gente não é legal. Muitas coisas podem ser resolvidas com vocês conversando um pouco mais. Ótimo início de 2010, e eu vou deixar a minha escolha musical. Esse 2009 eu não escutei tanta música assim, eu tenho preferência às vezes por vozes masculinas, mas a nossa querida Dolores do Cranberries vem esse ano de 2010. Infelizmente não vou poder assisti-la. Quem for, curta por mim. Eu vou ficar com uma música que na verdade ela regravou do Fleetwood Mac, deixando uma homenagem, que é Go Your Own Way. Então, bom final de ano pra todas e espero encontrar todas ano que vem. Até 2010, meninas. Tchau, meninas. Beijo. Tchau, beijos. Até 2010. Tchau, beijo. Beijo. Can go your own way.